Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian. Sou o Rudolf, ou RD, pra ficar mais fácil. Guilherme na mesa. Tranquilo, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Hoje a gente tem aqui conosco a Marcela Rossetti, que é autora de livros e roteirista de histórias em quadrinhos e infantos juvenis. Ela é autora da saga de livros Filhos da Lua, e cujo nosso host Gian é um grande entusiasta, né? E está se preparando para o lançamento de um outro livro. Mas vamos falar disso no nosso papo. Para pro papo. E aí, tudo bom, Marcela? Tudo bem? Gente, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente por saber que tem alguém aqui que leu os meus livros. Todos. Todos. Falta um autógrafo, né? É. Inclusive, eu até ia mencionar, inclusive ele não só leu, como ele é seu fã. Realmente, ele vivia falando, não que ela vai vir aqui, que vai ser... Ele tava muito empolgado pra você estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. O carinho de vocês aqui, dá pra sentir essa energia, essa vibe super legal. Tô amando já. Ah, legal, obrigado. Podem perguntar o que vocês quiserem. Tá tudo bem. Legal, perfeito. Marcela, pra começar, né, assim, quando começou, assim, esse início aí na sua vida, assim, pro mundo de escrever livros, assim, histórias, né? Quadrinhos também você faz, né? Faço. Que é esse daqui. Você que fez esse daí? Sim, não ilustro. Ah, As pessoas me perguntam, a única coisa que eu sei ilustrar é bonequinho de palitinho, mais nada. Mas o roteiro, ele é meu, né? E ele é tipo um spin-off, porque ele se passa 25 anos antes da história principal, que é do livro 1. Porque essa aqui é a personagem, a mãe dela, né? Você sabe. E então, é uma história do antes. E eu quis contar um pouco sobre isso, até para ter uma ideia para continuar. Quando acabar Filhos da Lua, tem outras coisas que eu posso explorar, né, na saga, que é o passado. Entendi. Bacana. E quando começou, assim, essa... Verdade. Quando começou, gente... Toda vez que alguém me pergunta quando começou, eu só consigo lembrar de eu entrando numa escola. E hoje eu tô fazendo palestras e oficinas de escrita lá, nessa escola pública de Santos. Tô entrando lá. Aí eu, né, adolescente, 14 anos, subo as escadinhas, acabei de chegar na escola. Tenho aula de língua portuguesa e tenho aula de história. Aí na aula de história, eu fiz uma prova que era uma pergunta única, tipo, o que é anarquismo? E aí eu escrevi. Uma semana depois, a professora devolveu a prova e falou: nossa, que incrível, você tem que conhecer o mundo, sua mente é maravilhosa, você se dá muito bem em história. Ela mal me conhecia. Tá bom, eu adorei. Redação de língua portuguesa. Fiz com o garoto mais gato da escola, da classe que eu tinha acabado de conhecer. Fiquei super emocionada, mas ele não fez nada, fiz tudo sozinha. Terminei a redação, entreguei pra professora uma semana depois. Entregou pra todo mundo da sala, menos pra mim. E pra ele. Aí eu fui lá, né, toda tímida, envergonhada, que eu era antes. Professora, a senhora não entregou a minha prova, né, a minha redação, que a gente fez na sala. E ela falou: não entreguei e nem vou entregar. Vocês tiraram 0. Nossa. Aí eu, mas por quê? Eu falei: nossa, tá tão bem escrito, né? E eu tinha acabado de receber um feedback super bom, de uma redação praticamente em história. E esse feedback de língua portuguesa, ela falou: porque vocês copiaram. É impossível vocês terem escrito isso aqui, vocês me mostraram. Nossa. Ela me deu 0 porque duvidou do que eu escrevi. Nesse momento, eu lembro claramente de duas coisas. Primeiro, como assim? O garoto do meu lado me defendendo, falando: ela fez sozinha, eu vi. E depois, eu pensar: eu preciso ser escritora. Porque se ela duvida do que eu escrevi... Ficou tão bom assim. Ficou tão bom assim que ela acha que eu copiei de um livro. Eu preciso ser escritora. E marcou. Esse foi o primeiro momento que eu pensei: vou ser escritora na minha vida. E você encontrou essa Com 14 professora de anos. novo depois, assim? E eu acho que não, mas hoje eu nem não vou comentar o nome da escola, porque vai, né, que a professora sabe estar Não, lá. mas seria legal você procurar, assim, Mas- talvez ela, assim, até falar: olha, lembra daquela história? Aqui, ó, os livros aqui. ó. Eu queria muito encontrar a professora de história, que o nome dela era Flávia, e nunca mais a vi. Por quê? Porque ela me incentivou a ser professora de história. Olha. Então, essas duas professoras de uma escola que eu tinha acabado de entrar me marcaram. Uma para ser professora de história e outra para ser escritora. De uma forma positiva e de uma forma negativa. Mas aconteceu. Bacana. Mas você viu que legal, olha só. As duas formas te incentivaram. Isso que a gente tem que levar para nossa vida também. Sim. Quando te elogiam, você tem que se ajudar e continuar se engrandecendo. E quando te dão 0, você tem que falar: opa, peraí, o que está acontecendo?
Sim. se reformular ou se fizer alguma coisa na sua vida pra É isso subir mesmo. também. É legal isso daí. A raiva não adianta, ainda mais que você é adolescente, então... E eu jogava RPG. Eu tava Já na começando, adolescência? já tinha 14 anos, já comecei a jogar RPG com 13 anos. Jogava qual? Eu, naquela época, jogava Lobisomem Apocalipse. Nossa, Ah, eu eu jogava tenho- muito. Aquela capa lá com É, eu corte, tenho né? até hoje esse livro que eu comprei naquela época, eu gente. queria- Eu encontrar, não, você não tem eu guardado tenho, lá? eu tenho lá. É que eu não Nossa. trouxe o meu, é que eu emprestei o meu, só que aí Ah, eles que desmembraram a legal, capa. Tá sem a capa tá Legal. lá, só que tá. Era todo- Lobisomem Vampire. Sim, Oh, o Vampire não tem mais a capa. Tipo, sumiu e foi se despedaçando. É, o Mas o Lobisomem, eu tenho até hoje bonitinho, lá guardadinho. dele, o meu irmão deu. Ele deu quando eu tava fazendo missão numa época. Quando eu voltei, eu falei, cadê meu livro? Ah, eu dei. Poxa, acreditei. E sacanagem. eu acho que era a primeira edição Era, em começo, português. nossa. E hoje são muito valiosas essas edições, né? sim. E justamente o Lobisomem Apocalipse me incentivou a escrever Lobisomem. Eu até ia te perguntar qual foi sua inspiração. Foi Lobisomem? Já adivinhou? Bacana, legal. Exatamente. O que eu me inspirei de lá, do Lobisomem Apocalipse, você já deve ter jogado, né? Além do Joguei, Vampire, Adorava. é o Lobisomem Herói. Então, o lobisomem herói na história. Então, esse lobisomem herói de ter uma alcateia que tá ali pra proteger a humanidade, isso eu me inspirei e trouxe pros Filhos da Lua. Porém, eu criei um universo único, que você mesmo já leu, e o Gian, né? Tá certo? É Gian. Sim, Jean. Pode, não vai me deixar mentir, é um universo único, com uma mitologia própria, aqui no Brasil. E tem essa questão de ter o parente também. Só que o parente aqui no meu livro, ele é útil. Não é inútil, que nem no Lobisomem Apocalipse. Ele tem dons, ele também tem poderes, né? Então, tudo isso tá dentro da minha história. Os caribaques. né? Os caribaques, exatamente, né? Até eu vou mostrar aqui, vou tirar rapidinho, mas põe. Você mora aqui em Santos mesmo? Moro, aqui são os legados, né? Então, diferentemente de tribos, são divididos em Esse daqui já linhagens. tá autografado, ó. É, né? Tá certinho, né? Mudei. Então nos livros tem tribos, assim, no Lobisomem Apocalipse tem... Tem, aqueles são linhagens e são 5. Poxa, legal, E assim, você não tem muitos dons, só tem um de cada linhagem, mais ou menos. bacana. Né? Então vai se desenvolvendo. Os parentes também têm, só que são diferentes. E nisso, por ser também em Santos, a galera tá gostando muito. É legal, eu me vi nas ruas de Santos, eu me vi em Isso. algum lugar. Hoje veio uma visita aqui, um cliente, né? E ela viu, eu te falei que você viria pra cá e tal. E falei que o cenário, né? São o local de Santos. Ela falou, nossa, ela até tirou foto do livro. Falou, eu vou querer ler, porque eu acho muito bacana. E vai ser legal que em Santos, assim, a gente vai poder estar imaginando o lugar e tal. Bacana. Eu tenho leitores que vêm em Santos por causa do livro. Nossa, legal. Inclusive, eles pedem pra eu encontrar com eles no shopping, em algum lugar, pra autografar os livros deles. E me perguntam, pô, onde fica tal lugar? Então, tem um sebo. E quem mora em Santos talvez identifique onde fica o sebo que aparece, né? Mas quem não é de Santos não sabe direito o como encontrar. Eu falo, acho que agora o sebo não existe mais, você cavalia ali, tal. Então, para eles é muito emocionante também passar pelos locais que o personagem passou. Pra gente que mora em Santos, é só ir lá na rua. Eu te perguntei Pra eles- se onde você mora, se falou em Santos, porque eu moro na Serra do Mar. Ah, Brincadeira, mas assim, ah, gente. gente, pra entender o que eu falei, leia o livro. É. E tem gente que tenta descobrir aonde fica exatamente na Serra do Mar. Ele sabe. Exatamente na Serra do Mar, aonde fica. Eu sei. Ele sabe, gente. Tá escondido, mas ele sabe. A gente tem que depois eu mostro ali onde fica. Comer uma batatinha aqui. Fica à Mas ó, vontade. podem perguntar à vontade. E- Tá, Pode perguntar, não, pode perguntar. Pergunta aí. Fala. Você. Não, é que eu tenho várias perguntas pra É ela. uma coisa, né? como que você já falou que foi sobre o lobisomem, que assim, mas os personagens em si, como que você que começou o processo de criação desses personagens? Agora eu vou contar pra vocês meu segundo segredo. Lobisomem Apocalipse é meu primeiro segredo. E meu segundo segredo são os meus alunos. Todos inspirados em alunos. Ah, é? Nossa, bacana. Inclusive, né, na época que eu fiz os Filhos da Lua 1, porque os personagens se repetem, né? Alguns novos, mas em geral os principais se repetem nos outros livros. E aí eles vão, às vezes, nas livrarias, quando tava Realejo, né? No shopping, eles me falavam, quando eu passava por lá, que vinha um aluno, um ex-aluno, mas já uma pessoa já mais velha, né? Porque
Saiu o primeiro livro em 2016. E falou assim, nossa, sabe o Lucas? Sou eu. A minha professora que estava escrevendo na época se inspirou em mim. Poxa, legal isso daí. E vários outros falavam, tal personagem, o nome do personagem foi inspirado em mim. Ela falava que conhecia todos os personagens, as pessoas que eu tinha me inspirado, porque estavam indo lá avisar. Isso é muito legal, né? E eu tenho alguns comentários na Amazon, que tem mais de 700 avaliações lá, né? E eu vou lendo os que colocam as avaliações por escrito. E eles sempre colocam, geralmente, que os personagens são encantadores, né? São muito bons. E os adolescentes não são chatos, eles falam, né? Lá. E eu penso, não são chatos porque são baseados em adolescentes reais. Então, quando você baseia-se seu personagem em personagens reais, você entende as motivações, né? E eles não são aqueles personagens irritantes. Pelo menos não a maioria deles, né? Só aqueles que eu quero que sejam irritantes. E é isso, meu segundo segredo é inspirar-me em pessoas reais. Legal, legal. Até aí, Manuela? Olha, até aquele lá que o vilão do início, o Ruivo, até ele era uma pessoa que na adolescência eu tinha medo. Até nele eu me inspirei. Mas eu Não vai falar que... Não lembro, eu nem lembro mais o nome. Era uma pessoa que uma vez me deu muito medo. Poucas pessoas me deram medo na minha vida que eu conheci. Mas ele foi uma pessoa que eu tive medo. Nem quando tentaram me assaltar uma vez na frente da escola, eu fiquei com medo. Mas eu fiquei com medo pelo jeito que ele falava, o jeito que ele olhava. Então eu falei, poxa, essa pessoa me marcou. E eu coloquei no livro. Engraçado, né? Mas é legal ficar sabendo que foi baseado em pessoas Em reais. pessoas. Legal. Agora eu vou... Mas o lobisomem não me inspirei em ninguém, tá? Eu nunca vi lobisomem. Pelo menos isso eu nunca vi. Depende, né? Quem sabe? Quem sabe, não vejo ainda por aí. Sim. Ô, Marcela, assim, quando você começou a escrever, assim, a nível de Brasil, a nível de edição, você teve alguns desafios, assim? Eu acho que ser escritor no Brasil não tem como não passar por desafios. O primeiro desafio são as pessoas ao seu redor, que não acreditam que vai dar certo. Isso é muito normal. Amigos, até mesmo parentes, né, familiares, que vê você... Porque assim, eu sou professora também, então eu escrevo no horário livre, no tempo que eu estou em casa. Então, as pessoas olharem pra você e falam assim, poxa, tá aí, vai sair, vai passear, né? Não, eu tenho que terminar o livro, né? Férias, sem viajar, pra você terminar o livro. Então, você tá se dedicando a uma profissão nova que você tem que dividir com uma profissão que você já tem. Então, para muitas pessoas, é perda de tempo. A arte no Brasil. E não é. Então, quando eu terminei de escrever o livro 1, ninguém tinha lido até eu terminar. Eu não deixei ninguém ler. Porque se as pessoas não estão acreditando, enquanto eu tô escrevendo, se eu der para elas lerem, não vão acreditar ainda mais. Porque não tá pronto ainda, não tá bem feito, não tá arrumadinho. Quando eu terminei, revisei 8 vezes, entreguei para minha mãe. Fui pra escola que ele me conheceu até. Aí, chegando lá, minha mãe, depois de várias e várias horas, assim, manda, nossa, tô adorando, tá maravilhoso, tá isso, tá aquilo. Aí você começa a receber o feedback, né? Quando você termina o seu trabalho, você faz bem feito e com paciência, aí as pessoas ao redor começam a gostar, começam a acreditar. Só que assim, eu sempre acreditei desde o início. E aí minha profissão se fez. Né? Algumas pessoas falam, por que você não larga tudo e vai ser só escritora? Gente, no Brasil, por mais que as pessoas gostem da sua obra, por mais que você ganhe editais, por mais que você tenha prêmios, até mesmo em dinheiro, não é suficiente ainda. Por exemplo, eu trabalho numa escola que tem um excelente salário e a gente sabe que a gente tem todos os outros, né, que uma pessoa que CLT tem. Sim. Então, a verdade é, eu ainda preciso manter uma estabilidade enquanto eu sou escritora. E isso eu recomendo, sempre quando eu vou nas palestras. Recomendo, você precisa pagar suas contas, você precisa ter uma vida boa, então tem uma vida estável. Vai escrevendo, uma hora você vai diminuindo. Tanto é que eu trabalhava em 2 escolas, saí de uma, porque não precisava mais estar em 2. E assim vai indo. Mas o começo nunca é fácil. As pessoas são as primeiras a colocarem obstáculos. Depois vem a editora. Encontrar uma editora. Muitas não querem porque o livro é grosso. Aí eu fui pra Amazon. Porque lá você pode colocar e pronto. Você é o seu próprio editor, em e-book. Ah, você só coloca, faz tipo o upload lá e...
E isso, você põe, né? Você põe lá na Amazon, e a Amazon fica com uma pequena porcentagem, você fica com o resto. Claro, você paga a capa, né? A minha capa é feita pela Thalita Percy, uma excelente ilustradora lá do Rio de Janeiro. Muito bacana as capas. Todas as capas são. Ela é incrível, né? E a capa desse aqui é do Levi Tonin, que também é da Avec, ilustrador de mangá. Então, todas as capas ficaram fabulosas. Juro, às vezes eu tô no evento, a pessoa vem, quero levar os livros. Aí quando tinha 1 e o 2 e HQ. Você não quer saber a história? Não, eu adorei as capas. E compra pela capa. Tem gente que realmente compra pela capa. E depois você coloca na Amazon e você começa a ficar lá com o coração, meu Deus. Será que as pessoas vão gostar? Porque vai pro Brasil inteiro, né, gente? Sim. E aí você começa a receber o feedback positivo. Como eu comecei a receber, aí pronto, aí não importa o obstáculo, você vai passar. Porque o público tá gostando. E muitos falam com você, mandam um carinho no Instagram. E assim vai, aí você vai escrevendo. Hoje em dia não dá pra traduzir, é que você falou vai pro Brasil todo. Eu pensei, poxa, por que não vai pro mundo? 50 mil reais. Nossa. No mínimo. Era esse valor há Pra traduzir cada... 6 anos atrás. Não, 5 anos atrás. Nossa. Porque o meu livro é grande e a tradução ela é especial, né? Não é qualquer que é tradutor. Então Tem que ser aquele, tipo, juramentado? Isso, juramentado. Eu Caríssimo. pensava que era só Google Tradutor lá e depois... Bem que eu queria que fosse, viu? Olha... No caso, uma dúvida. Eu queria saber, tipo, nesse começo, quando você jogou na Amazon, assim, como é que foi a divulgação disso? A própria Amazon divulga. Uhum. A própria Amazon, ela divulga no sentido que ela manda pros e-mails de quem tá cadastrado. Então, por exemplo, ela já tem um perfil, tem a inteligência artificial dela, que sabe que provavelmente quem vai gostar desse tipo de livro. Então, ela encaminha. Quando é lançamento, ela avisa de lançamentos por e-mail. Você, às vezes, abre o Kindle, não tem aquela parte de baixo que livros em destaque ou indicados pra você, ela começa a indicar. Então, essa propaganda ela é muito válida. Da hora. Em alguns anos atrás, quando... eu acho que nem tava com a editora... Não, tava já com a editora, porque só fiquei 6 meses sem editora. Eles me chamaram pra promoções. Então, tem promoções especiais que era assim... Eram quem entrava na Amazon e fazia... No Amazon Prime, uma coisa assim. Poderia escolher entre 6 livros e 6 e-books. Uhum. E entre esses 6 e-books, tinham vários e-books famosos. E entre esses 6 e-books estava o meu. Olha que legal. E também era uma promoção legal que você ganhava quando a pessoa escolhia o seu. Então, tipo, a Amazon, ela ajuda bastante, né? Os escritores começando. Principalmente quando ela tava começando no Brasil. Porque eu acho que eu entrei quando ela tava no 4º ano no Brasil, uma coisa assim, né? Agora já tá maior, né? Mas, assim... Quem escolheu o seu não se arrependeu, viu? Né? Espero que não mesmo. De verdade. Mas é assim que funciona na Amazon. Então, ela mesma faz divulgação. Mas eu também faço, no sentido que às vezes coloco uma propaganda no Instagram, no Facebook e assim por diante. E o governo, assim, ajuda em alguma coisa, assim? Os escritores? Então, no meu caso, ajuda. Inclusive, eu venci 3 editais, já que eu tô aqui já com vários livros. Eu tenho 3 livros aqui que eu falando de editais. Então, o livro, esse aqui, Filhos da Lua, o legado. Posso mostrar a parte de trás? Sim. Aqui, se você prestar atenção, tem a marca do PROAC, tá? Que é um concurso. É um edital, né, do estado de São Paulo. Desculpa, eu virei o rosto. É um edital do estado de São Paulo. E esse edital, ele te dá um valor para você escrever o livro. Então, você ganha antes de escrever, o que é muito legal para quem... Puxa, é um incentivo. Isso. E é um valor bom. E eu ganhei no antigo governo do estado de São Paulo, o secretário da Cultura, se eu não me engano, era da Baixada, era de Santos. E ele criou uma linha que era a Baixada Santista. E eu ganhei essa linha 2 vezes. Eu ganhei com Filhos da Lua 3. São várias pessoas ganhavam, né? E ganhei com Caixa de Silêncios, que eu tô produzindo agora, que ganhou também o Faculte. Ele ganhou 2 prêmios ao mesmo tempo. Interessante. É necessário, né? Precisa dessa ajuda aí. Sim. Eu lembro que você ficava até meio que nos últimos dias, tem que lançar agora, tem que lançar porque tem o agora, prazo. Tá, tem o prazo, tem que lançar. Tanto que você Sim. lançou primeiro na Amazon, Isso. pra depois lançar o Isso, físico. porque eu tinha o prazo apertadinho. Eu falei, gente, eu vou lançar, depois vai sair o físico. E aí, porque assim, gente, é um livro grande e eu sou muito detalhista, eu leio muitas e muitas vezes. O primeiro livro eu revisei 45 vezes. O segundo, 66 vezes.
O terceiro também foi umas 50 e poucas vezes. Então, cada edição é um tempo que você toma para melhorar o livro. E agora, com Caixa de Silêncios, vai ser um livro menor, que não tem a ver com a saga Filhos da Lua. É um drama juvenil. E ele vai ter umas 200 páginas, mais ou menos, 250. Também é um processo de revisão o tempo todo. E inspiração, como que funciona? Tem dia que você, tipo assim, hoje você acorda... Que você falou que escreve em tempo livre. Tem dia que você fala assim, nossa, hoje é hoje que eu vou escrever? Ou tem dia que você fala, assim, é não o consigo? tempo livre todos os dias. O tempo livre de todos os dias, tem que ser. Pra gente poder conseguir finalizar um livro. Porque senão dificilmente a gente finaliza. Olha, então todo dia você tá focado. 4h30 da manhã eu acordo pra escrever. Aí depois eu vou pra escola. Nossa. Tem dia que você chega assim, não consigo escrever. Tem esse, mas eu não deixo prolongar por 2 dias, 3 dias, porque senão você perde o fio da história. Então tem dias que não dá pra escrever, às vezes por causa do trabalho. Tudo bem. Mas a gente não pode deixar o tempo se estender por muito tempo assim, sabe? Entendi. Porque a gente realmente perde o fio da... Ainda mais agora, por exemplo, quando eu escrevo Caixa de Silêncios, eu escrevendo eu choro. Por causa da imersão. Eu tô tão dentro do livro que eu tenho cenas que eu choro, lendo, escrevendo. Isso porque a cena nem tá pronta, é uma possível cena. Então imagina quando eu fico muitos dias sem escrever, eu quebro. E se eu quebro isso, é um prejuízo pra escrita. Porque se eu estou me emocionando, é porque eu sei que estou escrevendo com qualidade. Se eu quebro, é prejuízo. Então a ideia é ir sempre, nem que seja uma página por dia. Eu imagino. Eu muito tempo atrás, acho que eu tinha 18 ou 20 anos, aí que eu falo, olha só, não precisa de droga, nada disso pra viajar. Quem é RPGista sabe. Olha só, eu tava lendo um livro, Os Gêmeos Não Se Amam. Eu tava lendo um livro, aí tava no prólogo ainda. Uhum. Tava lendo, aí teve uma parte que deixaram a arca de Jesus Cristo, aquela lá. Aí o cara pegou, entregou pra outra pessoa, a outra pessoa pegou ela, colocou no trem e partiu. Quando o trem partiu, essa pessoa que entregou colocou uma arma na cabeça dela e deu um tiro. Quando deu um tiro, eu pulei da cadeira e o meu coração começou... Eu tava, acho que, Foi tão inesperado tão também. imersivo, eu tava tão Imersivo. ali no livro, tava tão dentro do livro, que eu pulei da cadeira e o meu coração começou a bater tão forte. Minha Nossa Senhora. Aí eu falei, caramba, olha só, não precisa de drogas, juventude, nada. Lê um livro que você, de cabeça, lê um livro, você viaja. Total verdade isso, gente. E é interessante, você falou em RPG, né? E de fato o RPG também te traz pro mundo... Então, acho que não cheguei a comentar, mas Filhos da Lua foi inspirado em RPG também, no Lobisomem Apocalipse. Por isso, eu joguei uma campanha de Lobisomem Apocalipse por 10 anos. E eu não trouxe o livro Nossa, do gente, lobisomem. Eu tenho lá, mas eu não trouxe. Trouxe até do Illuminati, né? Mas eu não trouxe o Lobisomem. E eu tinha um narrador que era meu amigo, e a gente, às vezes, crianças, não façam isso. A gente fugia da escola. Minha mãe não pode ouvir isso também. A gente fugia da escola, ia pra praia jogar RPG. Levava os dados e jogava RPG lá. Então tinha uma Alunos, não façam isso. Não façam isso, gente, por favor. E aí, o que acontecia? A gente tinha uma campanha muito imersiva. Quando terminou a campanha, me marcou essa campanha, esse jogo. E eu acho que quando chegou a hora de eu escrever um livro, eu falei, sobre o quê? Lobisomens. Com certeza, lobisomens vai dar certo. E aí eu me inspirei nos meus alunos, como eu falei, né? Pra produzir os personagens, pra escrever os personagens. Então, é isso, né? RPG, Lobisomem Apocalipse, os filhos, as crianças minhas que me inspiraram. E a gente escreve um livro que a gente reza assim, vai dar certo, vai dar certo. Aí vem uma pessoa e fala assim, olha, a gente adorou seu livro, vamos tentar fazer uma série dele. Aí você fala, uau, será que vai acontecer isso? Vamos rezar. Vai ter série? Então, os direitos foram reservados por uma grande produtora. Olha, então vai dar Sim. certo. Caramba. Vai ser legal, hein? Eles têm 3 anos para produzir. Se não produzirem em 3 anos, volta os direitos e a gente pode vender de novo. Cara, eu tô torcendo pra ter, viu?
Olha, Vai eu ser também. legal pra caramba. Eu adoraria, sabe? Aí dá pra traduzir o livro, vai lá pra fora, vende bastante. Aí eu só vou fazer isso da vida. Eu vou pegar o meu notebook, sentar na beira da piscina e ficar digitando e escrevendo meus Escrevendo. Qual que é próximos aquela do Harry livros. Potter lá? Ah, é a... A J.K. Rowling. É, olha lá, Isso. olha lá. Aí vai o Filhos da Lua pro mundo todo aí, tá vendo? Aí? Tomara, gente, vamos torcer. Mas merece, viu? Porque muito, muito bom esses livros, viu? Uma pergunta. Quando você começou o 1, Uhum, sabia que já ia ser uma trilogia? uhum. Já... Gente, a gente nunca... Que virou 4, né? Trilogia que virou 4 livros. Não briga comigo também. Não, eu achei, tá... Era pra ser 3 mesmo, né? Quando eu escrevi você leu o 2. Quando você chega no 2, você sabe que eu já tinha planejado o 2. Quando você chega no 3, apesar de não ter terminado, você sabe que eu já tinha planejado o 3. Porque tem elementos do 3 no 1. Tem elementos do 2 no 1. Principalmente quando tem a grande revelação no livro 2, que um monte de gente manda mensagem: Marcela, você me enganou. De nada. Muita gente fala: vou voltar para ler o livro 1 para ver as pistas que você deixou, porque você me deixou as pistas disso. As pessoas falam, né? Tava na minha cara, como é que eu não percebi? Porque tem todas as pistas. Então, o livro 1 todo já foi construído para o grande catarse no livro 2, né? Tanto é que o livro favorito é o 2, porque é ali que tá o grande momento da obra, que é uma grande descoberta. O livro 3 é a finalização do universo e do que foi iniciado, né? Mas a grande revelação tá no 2. Como eu não terminei o 3, vai finalizar no 4. Então, é isso. Eu tô esperando esse livro 4, já tô esperando. O 4, Já tem data? Viu, Marcela? Ano que vem, sim. Pra quem reclamar, você fala que é o 3, parte 2, entendeu? Mas é isso mesmo. Não é verdade? Parte 2. É uma E olha, trilogia. Quando vocês verem onde eu parei, no 3, aí você vai falar assim: caramba, Marcela, você parou na melhor parte pro 4. Eu parei na melhor parte. Ali, quando chega aquele momento ali, que eu não posso falar spoiler, né? Aí você fala: nossa, a Marcela deixou a melhor parte do livro pro final, pro último livro. Foi a melhor parte. Que é quando eu fecho o universo. Mas que... ela fez de propósito, é igual fala nas novelas ali, quando acaba um episódio Não, ali. acaba bem naquela parte que você quer ver o que vai acontecer. Ela fez de propósito isso. Mas essa ideia tá certo. Isso. E vai ser difícil me despedir desses personagens, né? Mas vai ser uma despedida, você vai ver no final do livro 4. Morre todo mundo também. Mentira. Não, juro, eu tenho que falar isso e já corrigir imediatamente. Porque senão o pessoal... Eu quero saber se um deles morre. Já pensou? A gente faz um corte aqui, você morre todo mundo e... Não brinca assim não, gente. Eu vou receber 1000 mensagens. Corte, olha só. É momento Morre de todo corte mundo, lá. corta. Momento de corte. Uma vez eu brinquei numa sala de aula. Gente, hoje é meu último dia de aula. Mas não nem terminei de aula. A menina tava chorando já. Eu falei: meu, calma, eu tava brincando, gente. Desculpa. Então, ó, morre todo mundo. Não morre. Não todos, pelo menos. Então... Quando chega no final, você vai perceber: não, aqui acabou, porque eu tenho um final que realmente fecha essa história, não tem continuação dessa história, não dos personagens principais. Mas algumas pessoas perguntaram: mas pode ter continuação algum dia? Gente, principalmente se sair a série, vai ter. Mas não com esses personagens. Aí nós vamos ter, quem sabe, novos. Até os personagens que são crianças nesses livros já vão ser mais velhos. E aí a gente pode fazer os filhos dos histórias. personagens. Pois é, não posso falar muito sobre isso. E sobre RPG, você ainda joga? Jogo muito RPG. Eu sou praticamente uma viciada em RPG até os dias de hoje. Quase todos os domingos da minha vida, quase todos, estou na casa de um amigo que a gente joga um RPG que é no universo dele. Também ele é escritor, Daniel Salgado. Ele tem o universo que é do Contos de Aryan. E a gente joga esse universo dele, né? Que ele criou. Então eu sou uma elfa feiticeira. Legal. Tá lá sempre jogando. D&D, então? É, dentro do universo de D&D, mas ele tem um universo próprio. Dentro do sistema, quero dizer, mas ele tem o seu próprio universo. Tá. Espera só um pouquinho. Que ele criou, Antes dela falar, agora é um momento de merchandise. Tá bom, merchan. Merchan aqui, né?
Pausemos por um momento para agradecer a Bendito Café, nosso parceiro que proporciona a experiência suprema de cafés especiais. Se você está no centro de Santos, não perca a chance de visitar o Bendito Café, localizada na rua Amador Bueno 180. Ou visite a loja virtual www.benditocafesantos.com.br. Muito gostoso esse café, viu? Sigam eles na rede social e comprem esse café que é maravilhoso. Inclusive, Marcela, a Bendito Café te mandou um presente. Nossa, eu ia falar agora, fiquei com vontade, não deu nem tempo de falar, fiquei com vontade, gente. Eu gosto de café. Fiquei com vontade. Esse e já recebi. Esse café é especial. Nossa. Da torra deles, tá? Arábica. Ele já é moído. Esse que tem aqui na mesa. Nossa, olha o cheiro, gente. Que delícia. Esse que tem na mesa é em grãos. Esse que eles te deram já é moído pra você já preparar Facinho. facinho. Pode deixar. Depois comenta lá se Não, você não gostou. só vou comentar, vou colocar no meu Instagram também. Tá Por certo. favor, né, gente? Muito obrigada, eu amei. Obrigado, Deixa hein, aqui no Marcelo. cantinho. Eu que agradeço, gente. Então, sobre o RPG, você falou que seu amigo, ele escreve também? Ele tem um livro chamado Contos de Área. E também, acho que é um terceiro livro, tem alguns contos. Mas esse livro já é voltado pro jogo mesmo, não? Ele usa o jogo como um laboratório pro livro. Entendeu? Ele usa o jogo pro laboratório, pra criação de Qual o livro personagens. Contos de Área. Contos de área? Contos de Área. Inclusive, no aniversário dele último, eu dei o mapa dele em uma tela, assim, de lona, pra colocar em quadro grande, assim, no quarto que a gente joga, né? A gente tem uma salinha pra gente jogar. E ele adorou, porque ele criou também um mapa, tudo direitinho no Photoshop. Tem um universo dele onde os deuses que existiriam aqui, deuses gregos, romanos, todos eles foram expulsos da nossa terra e foram para esse mundo chamado Arian. E lá eles dividem seus territórios, né? Seus seguidores. Tem os elfos, tem anões também? Sim, porque os elfos ou não? porque os elfos e os anões são do panteão nórdico. Né, eles existem, né, no folclore nórdico, então são seres dos deuses nórdicos. Então tudo isso é muito bem explicado. Ele faz uma pesquisa histórica e também ligado ao folclore bem grande para poder criar e desenvolver o universo dele. Legal. Mas igual você falou, não é D&D. Não. Vocês que criaram as Não. regras. Não, nesse caso o sistema é dele, porque eu tenho outra mesa de RPG. Tá. Essa daí é o do meu amigo, que é aquela coisa, né? Tá todo mundo na casa de todo mundo, salgadinho, coisa entre amigos. Mas eu tenho um outro RPG, que uma galera me chamou pra participar, de um universo novo. A gente chama de Imagine Mundos. Então tá tendo criado essa empresa Imagine Mundos. Aí sim, o narrador tem o seu sistema próprio, mas é um sistema simples porque é voltado para a interpretação. E aí é um jogo de terror. Né, acima de 14 anos, tem no YouTube também. Posso falar o nome também? Então? Pode. Que é a Imagine Mundos, o pessoal que gosta de RPG de terror Vou também. dar uma pesquisada depois. A gente lançou uma revista também gratuita de terror, de RPGs de terror. Tudo saindo agora. A gente começou agora. E a gente gravou esse jogo, que é A Maldição de Vila Rica. Então, os nossos personagens estão em Ouro Preto. Eu sou a Samantha, tem 17 anos. Eu até ia perguntar, mas daí são seres humanos... Somos nós. Ah, tá. Ele falou, façam personagens comuns. Aham. Daí, gente, eu nunca tinha jogado com esse narrador. Me falaram que ele era um narrador bem terrível, cruel. Né, Raoni? Assassino. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma personagem então que já morreu. Ó, câncer terminal, porque não tem como. Aí eu falei, agora vamos trabalhar uma personagem com câncer terminal. Uma adolescente que perdeu tudo já. Ela perdeu. Só que ela tá lá naquela de viver os seus últimos momentos. Daí agora ele não quer te matar. Com os últimos momentos com a sua família, com seus amigos. Ela tá, ninguém sabe, assim, só a família. E de repente começa um apocalipse zumbi em Ouro Preto. Ligado à figura do corpo seco. Então a gente não é qualquer zumbi, é o corpo seco. Que quer se vingar de algo na cidade. E aí nós temos todos uma trama para tentar salvar aqueles que estão dentro de uma igreja, que é a Igreja Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Então a gente trouxe também um pouco da cultura, do folclore nacional, dramas pessoais e todo o local turístico, né, de Ouro Preto com a própria igreja. Nossa, bacana. Foi Tá muito no legal. YouTube já? Tá no YouTube, já tem 3 episódios, sai semana que vem o 4, são 5 episódios e fecha. Spotify também?
O Spotify tá programado pra sair, se eu não me engano, daqui a 1 ou 2 semanas. Vai sair, talvez quando já tiver os 5. Aí vai sair em picadinhos aí no Spotify também. É legal sair no Spotify, porque Não, igual mas vai sair. o Jovem Nerd, você viu aquele do Jovem Nerd, o Labirinto, França e o Labirinto? Vi sim. Nossa, Ouvi, é inclusive. demais, É bem legal. demais aquele lá. E o nosso... Eu acho legal porque eu fico ouvindo também, né? Então, e o pessoal fala que dá pra... Tem uma pessoa que tava assistindo e falou que, na verdade, não assiste, só ouve. É, lá no França e o Labirinto é só ouvir Isso, mesmo. mesmo no YouTube, ela falou, eu só ouço. Por quê? Porque tem efeitos sonoros. Porque o nosso é gravado. Só que assim, o jogo ele corre, a gente não edita o jogo. O jogo corre. O que tá acontecendo ali é o que aconteceu no jogo de verdade. Não tem edição, para aí, vamos fazer de novo. A gente não jogou também nada assim, combinou nada. Tipo, como são jogadores experientes, é aquilo, vai que vai. Não, mas eu acho que o RPG tem que ser assim. Tem que ser assim, porque é o divertido. Você tem que incorporar o personagem. É o você divertido. falou, é o Tem, que tá tem acontecendo na efeitos vida ali. especiais. E aí, na pós-edição, a gente coloca efeitos sonoros. Tem o grito do corpo seco, tem quando barulhos na igreja, o pessoal falando na igreja, a porta abrindo. Fora as imagens, a gente também coloca algumas imagens. Tem, não sei se vocês conhecem a Kaiju Editora, ela é nossa parceira. E ela tá fazendo histórias em quadrinhos dos nossos personagens. Então, a minha personagem, a Samantha, já tem 5 páginas escritas, desenhadas pela Larissa. E a Larissa, ela vai sair de 5 em 5 páginas durante todo esse ano de 2024, num periódico que a Kaiju tem. A Kaiju é uma editora santista. Não sei se vocês... Caju, editora Bacana. Santista? Sim, ela é santista, do Alexandre Bari e do Mauro. O Alexandre Bari era conhecido, né? Ele era também, desenhava pra Tribuna e tudo mais. Então, tipo, a gente tá fazendo um conglomerado. Muitas forças se unindo ao redor desse momento do RPG de terror. Editora, a gente, né, que nós somos os... Né, o Raoni, que escreveu, que produziu esse próprio sistema simples, que não é um sistema... Não é pra ficar focando no dado, sabe, gente? É pra poder... É, Mas pra representar mesmo ali representação. que vai acontecer. Mas Legal, é D20, legal. É D10. D10? E como todo... É D100, na verdade. Desculpa, é D100, que a gente joga 2D10. Eu tenho muitos dados antigos assim. Depois eu. Vampire, o lobisomem, era tudo D10. E pra quem gosta de jogos onde a gente joga poucas vezes o dado, é mais interpretação. Porém, quando os dados são jogados, a coisa realmente muda de figura. Mas Eu no nunca vi. Mas no RPG, pra algumas coisas, realmente precisa, né? Vai um personagem, vai correr. E ali na corrida, pra ter uma ideia de quanto a pessoa vai correr, tem que jogar o dado. Isso mesmo. Uma luta, coisa desse É tipo. aquela coisa do aleatório, né? Que pode acontecer. Exato. É Raoni, você falou, né? O nome dele é Raoni. Ah, não, é Rodrigo de Oliveira. Esse é o do... Escreve os... A O Crônica universo dos Mortos. do Crônica dos Mortos, que eu amo. Eu comprei esse livro aqui, ó. Eu indiquei, né? Você no meu... que indicou, você exatamente. que indicou, por isso que eu comprei. Muito bom, mas se prepara pra perder os personagens que você ama. Tá? Só se prepara o seu coraçãozinho. Eu até coloquei pra ele no Instagram dele, em qual sequência eu compro os livros? Aí ele me respondeu, tal. Aí eu... É muito bom, de verdade. comprando. De verdade, E maravilhoso. você, olha só, comprei porque você que indicou. Se você não gostar, você pode brigar comigo, mas eu duvido que você não vai gostar. Eu Muito li bom. já, que eu comecei a ler, só que eu li só 10 páginas que eu saí. Mas já comecei a... Já Eu vi acho que é que legal. o RPG incentiva a escrita. Foi por isso que eu Mas fui. eu até ia perguntar, né? Você acha assim, pelos seus... Você lida com juventude e tudo mais. Lido. Eles jogam RPG ou não? Porque eu vejo assim, a juventude não tem jogado mais. Eu jogava RPG já, e existe o RPG já há muitos anos. E o Sim. pessoal parou, ou não sei. Eu acho que deu uma parada, sim. Porém, o RPG online, que são as mesas que estão sendo gravadas e colocadas, estão chamando a atenção deles de novo. Né, da juventude novamente. Só que eles ainda não entenderam o que ainda é o RPG de mesa. Então, quando a gente produziu a revista, eu entrevistei alguns jovens da minha escola que eu trabalho e perguntei o que você gostaria de que tivesse nessa revista. E uma das coisas que eles falaram foi entender esse negócio de rolar dados. A gente não entende essas regras. Por que vocês rolam? Qual é a lógica disso? Aí, tanto é que na nossa revista tem um artigo sobre a lógica do rolar os dados. Ou seja, você pode ter qualquer dado, criar qualquer história na sua casa agora, com aquela lógica que ele escreveu, você consegue rolar os dados e fazer o jogo acontecer. Só para entender a lógica dos dados. Né? E por quê? Porque eles falam o seguinte, porque às vezes esses livros, e é verdade,
D&D, Vampiro, a Máscara, é pra nossa geração. A gente tem dinheiro pra comprar isso. Eles não têm. R$200 um livro, e às vezes D&D você tem que comprar 3 livros pra você jogar. Você vai ali quase R$1.000, fora os dados. Não é pra eles. É pra gente. A gente compra e chama eles pra jogar na mesa, beleza. Só que pra eles irem lá e comprar, não, eles querem... Eles me falaram, gente, queremos RPG indies. Olha que interessante. RPG? Indie. Que tá começando agora. Por quê? Aí eu perguntei. Eles falaram porque é mais barato. Ou é de graça. Olha que interessante pra essa geração. Então, eu acho que as editoras começarem a investir em RPGs mais simples e mais baratos no Brasil, agora principalmente que o D&D foi embora, né? Disse que não vai mais traduzir. Falando que ia parar, né? Parece que não vai mais traduzir nem Magic, nem nada. Vai sair do Brasil. E é a nossa intenção também nessa, né? A gente tá jogando e depois a gente vai apresentar um sistema gratuito. O sistema não vai ser pago, né? Ele vai ser totalmente gratuito pra galera jogar. Tem no Brasil o sistema, como que ele chama? Esqueci o nome, caramba. Tormenta. Tem o Tormenta. Tormenta. Só que assim, é caro o livro, o jogo, igual você falou. Pro jovem que tá iniciando alguma coisa, é caro aquele livro. O livro do mestre, né? Sim. Eu acho tão necessário o RPG. Assim, o RPG desenvolve a mente, ajuda, acho que a juventude. Exato. Eu acho que o Estado deveria ajudar mais nesse sentido, né? Olha, eu acredito que não vai demorar muito tempo pra ter linhas nos editais de RPG. Eu acredito isso. Porque tá chamando muita atenção, né? No mundo nerd hoje tá se voltando pra RPG. O audiovisual também está se voltando pra RPG. Então as pessoas estão prestando mais atenção. E muitas vezes o RPG que a gente vê sendo gravado no YouTube ainda é um RPG muito engessado nas regras e pouco na interpretação. Então, quando a galera começar a entender que a interpretação é o mais importante, a imersão na história, e não tanto se é famoso, se não é famoso, ou se o dado rola ali e tal, é ali que o RPG ele vai ainda explodir ainda mais. Pra todas as idades. Porque todo mundo quer ficar viajando numa história, né? Então, é isso. Eu acho. Tinha personagens que eu lembro até hoje, assim, de personagens de 20, 30 anos atrás. E eu lembro até um que era de Vampire, né? Ele chamava James Lucifer. É o nome dele. Vou nem perguntar. Era em Vampire, né? Uhum. E tinha até um amigo, você falou em foi? interpretação, a gente tava comentando de um amigo, né? O Silvio. Nossa. Ele fazia um Malkavian. Bom, muito bom. E ele interpretava de tal forma que dava medo de estar do lado dele, assim. Ele era alto, E ele magrelo. falava assim, você conversava com ele no RPG, né? Seu personagem falava com o personagem dele, nossa, você pensava que ele ia te matar só porque você tá conversando. Ele batia na mesa. Mas é assim, tem que interpretar, né? Ou ele vai ficar bravo com você. Efeitos efeito sonoros, especial, efeitos aí, ó. sonoros. Olha lá. É o chefe, não tem como. Mas é isso mesmo. E essa mesa que a gente tá jogando, convidaram, né? Me convidaram, não conhecia a galera. Meio que quase que ninguém se conhecia. Foi um grupo que foi escolhido a dedo por um membro. Escolhido a dedo. E a gente foi jogar a primeira mesa. E a gente deu certo. Tipo, funcionou. Agora a gente vai jogar a segunda mesa. E eu acho que a questão da interpretação vai subir ainda mais. Vai ser ainda mais gostoso. Então, por favor, galera que curte RPG de mesa, vá assistir a Maldição de Vila Rica lá no YouTube. Agora eu tô fazendo meu merchan. Isso aí. Tá certo. Qual é o YouTube, mas YouTube. No coloca YouTube, o quê? Imagine Mundos. Imagine Mundos. Imagine muito. Isso. Imagine Mundos no YouTube. E se você gosta de lobisomens, lobisomens, ou Filhos da Lua, Filhos da Lua. vai amar também. Então, você conhece o Paulinho? Sim, conheço o Paulinho. Eu já trabalhei, sabe aonde? Na associação que teve. Então eu estava lá. Você não lembra de mim? Você ia muito pra associação, eu trabalhei na associação ajudando o Paulinho. Então, Que tinha até depois aquela loja lá embaixo e tudo, então eu ficava lá. a minha... Nossa, a gente deve... A gente deve ter... É que teve um tempo que eu parei de ir. No finalzinho da associação eu já não tava mais indo. Não, eu era mais no começo, também. Então Depois a gente se cruzou. É. Com certeza. O RPG na minha vida é uma coisa muito engraçada, porque eu tava andando na rua com 13 anos. Parei na frente de uma banca porque eu achei uma capa de uma revista linda. Estátua, né?
Na banca, acho que foi a estátua. Se não, não foi na A banca estátua, do Paulinho, então. Não, tem a banca do Paulinho tinha a estátua que é lá no mas não Gonzaga. era, Lá na Costa. era uma perto da Rua Pará, ali na Encruzilhada, porque eu morava por ali. Agora eu tô lembrando. Que também era sebo, aquela banca. Parei lá, nossa, que capa linda, era um dragão, né? Uma capa toda vermelha. a Dungeons and primeira. Dragons. É a capa da primeira revista da Dragão Brasil. Aí eu parei e falei, vou comprar essa revista. Eu não sabia nem do que era. Eu comprei a revista porque tinha um dragão. Comprei a revista. Cheguei em casa, comecei a ler RPG. O que é isso? Aí eu levei pra escola no dia. Aí tinha uma amiga minha. E não existia Google, né? Pra ajudar, né? Nessa mesma escola que a professora, uma falou da história, a outra falou da língua portuguesa. Essa mesma escola. Ela olhou, nossa, RPG, vai abrir uma associação disso daí. Eu tenho um amigo chamado Paulinho. Na verdade, é amigo da família dela, né? E você quer ir? Eu quero. Quando? Onde? Aí ela me levou no primeiro dia, na inauguração da associação. Olha que aleatório, gente. Você tava na inauguração, tava? Ou não? Na inauguração, não. Aí eu fui alguns dias foi? depois. Totalmente aleatório, né? Peguei uma revista aleatoriamente, né? Tipo, que eu gostei da capa. A menina viu na sala, me convidou. Fui parar no primeiro dia da inauguração. E lá conheci minha primeira mesa de lobisomem. Livro de lobisomem. Olha como as coisas vão se encadeando na nossa vida e chegamos onde chegamos. Legal, bacana a história, hein? E agora que eu tô descobrindo que você também tava lá. É. Se esbarramos, com certeza. Sim. Nos esbarramos, né? Porque a gente era mais novo, então, tipo, não lembro. O Paulinho que me fez comprar o GURPS. Olha, gente, eu tenho GURPS até hoje. Eu perdi o primeiro. Só que eu tenho esse daqui, ó. Essa galera que tá falando mal de GURPS tá Olha com lá, nada. esse daqui, ó. GURPS. Illuminati. Muito bom. Esse tá autografado. Pelo... Que eu comprei na por ele feira, mesmo. feira do... Cadê onde tá o... Cadê? Eles chegavam a vir nas feiras aqui no Brasil. Antigamente, Olha lá, existia o vinham. encontro... Dá pra ver? Legal. Falava encontro internacional do RPG, que era em São Paulo. Eu fui em algum... Ah, chegou? Aí? Eu comprei uns na 2 ou feira 3. do livro GURPS. Então, nós Na fomos Bienal do livro. Nós fomos, Nossa. acho que foi na primeira edição, não, acho que na terceira edição, né? Do Encontro Acho Internacional. que foi na terceira. Da terceira em diante. E eu lembro que teve, não lembro se foi a terceira ou a quarta, teve um live action de Vampire. E daí eu até fui lá, tava com coturno, que eu gostava, com aquela capa. O de Vampire eu nunca joguei live action, mas eu joguei o de lobisomem que teve uma vez. Por lá. Mas eu acho que era muito nova nesse de vampiro. E eu fiquei meio intimidada com os jogadores. Eu não quis jogar, não. Porque o pessoal vinha Bem, caracterizado mesmo. Mas lobisomem já era mais da minha Imagine praia. você ver um Malkavian na sua frente. Porque aí era aquele vampiro doidão. Não, tô né? ligada. Não, eu ainda jogo. Eu tô com um novo do Vampire que saiu. Tô lendo lá em casa mais porque eu faço coleção de livros de RPG. Não porque eu jogue tanto assim, né? Mas porque eu só jogo agora com o meu amigo. E com a Imagine Mundos. Mas eu gosto de ler um pouco de RPG pra dar inspiração, né? Tipo, pra gente poder viajar e ter mais ideias pra escrever também. Eu joguei bastante também lobisomem. Tinha um amigo, meu amigo, o Rolf. Ele também fazia Lobisomem. Depois lobisomem. eu sei que ele comprou depois dos mágicos lá, o Magigan, sei lá o quê. Mas não, e depois, mas era mais E depois Call of Cthulhu. Nem me fala, Cthulhu é Olha, pra assustador. vocês verem como a gente vai e não mente, ó. Nossa, Shadowrun também gostava Já joguei demais. também. Olha só. Jogou Shadowrun? Tudo eu já Dungeons joguei. and Dragons da segunda edição. Pra você ver como que é. A gente fala e não. E prova que a gente Vocês joga fazem faz isso tempo. aqui ainda? Eu não sei se pro pessoal Não ver tem mais escudo. esse costume de jogar com escudo. O escudo mais é pra mestres. facilitar pra achar as questões das regras, mas... E a pontuação de dados também, de dados, Shadowrun, já jogou Shadowrun? Shadowrun já, muito. A regra é. Eu gosto muito de Shadowrun, só que as regras dele é um pouquinho difícil. E as Pouquinho não, novas, então, difícil. nem se fala. Mas Shadowrun é muito legal. Sim. É muito bom. Esse negócio do futurista, né? E é um futuro onde tem fantasia, tem magia, tem elfos. Vem eu os adoro. dragões, vem os dragões. Tem os dragões, eu gosto muito. Mas é que nem você falou, é muito complexo. Pra eu poder fazer a ficha do Shadowrun nova, a gente tem que usar uma planilha no computador, porque as contas são muito difíceis.
Tu imagina o adolescente, vai ter paciência. Não, tem aqui. É legal se então, mas você- aqui tem tudo. Não, mas só é pra legal confuso se mesmo. você pegar não a mecânica do Shadowrun, a história A do história. Shadowrun e fazer igual vocês estão fazendo. Isso. Tipo, e só mais interpretação. Exatamente, é o que a gente Vai quer ser fazer. top. Né? O próximo jogo, que agora vai ser a continuação desse jogo, vai ser na Ilha das Palmas, né? O cenário. Que, né, que é próximo, vai ser na Ilha das Palmas. E a gente quer, minha personagem vai ser de Santos. E a gente quer o terceiro jogo que seja por aqui em Santos. Então a gente tá se aproximando. Então começa em Ouro Preto, agora vai pra Ilha das Palmas. E o terceiro a gente quer que seja aqui, né? Que vai ser uma trilogia. Uma Mas coisa. daí vai encontrar os lobisomens aqui? Né? Quem sabe? Quem sabe? Então, eu tô vendo que vocês estão fazendo grandes projetos. Sim, Pelo menos estão pensando grandes projetos. sim. O que você acha que no Brasil falta para incentivar, você viver, de livros, arte. De arte, viver de isso. livros, Cultura, viver né? das suas ideias. Olha, uma pessoa me falou que se fosse nos Estados Unidos, Então, porque o Brasil é rico, não é que vai Se fosse nos Estados Unidos já tava rica já. todo mundo fala isso. É. Muita gente me fala isso. Se os livros estivessem nos Estados Unidos... Por isso que falam, tem que traduzir, Então, tem que Marcela, traduzir. então justamente isso que eu mencionei. Por isso que, acho que se por você isso que eu fiz essa traduzisse, pergunta. talvez lá o negócio, talvez até mais produtoras iam te procurar. Lá nos Estados Unidos eles têm uma consciência de que arte e cultura gera recursos financeiros. Eles sabem disso. Tanto é que os Estados Unidos, eles são dos maiores produtores culturais do mundo. Se não forem, se não forem o maior. Livros, filmes, séries, é dinheiro. Royalties. Famílias inteiras vivem só de royalties. Do avô, do pai, da mãe. Você escreve um livro que faz sucesso, morre o escritor, a família tem 70 anos ainda de royalties recebendo. Né? Eu vejo o filho do Tolkien, né? Recebendo. Isso não é só nos Estados Unidos, é no Brasil, é no mundo. Por que ele continua produzindo, né? Porque ele continua e os filhos e os netos dele também vão. Cada obra que está sendo produzida. Então, o que acontece? Eles sabem o valor. Nós, no Brasil, ainda não. E há uma falta de vontade política, principalmente nessa questão. Ah, mas eles têm os editais. Tem os editais, mas, gente... o edital, ele ainda não abraça a maior parcela, ou nem chega perto nem da metade da parcela que se inscreve. Então, muita gente se inscreve. Então, se você tem, sei lá, eu não sei quanto, porque agora eu já perdi 1.000 inscritos, mas ganha 20, é uma coisa muito pequena de um Os outros recurso. 980, que Não às vezes são- podem ser bons também. Exato. E mesmo assim, o valor não é... o valor é bom, todo valor é ótimo, mas poderia ainda ser maior. E teria mais outros recursos, como, por exemplo, o próprio governo nos ajudar a indicar para os streamings. Por que Filhos da Lua assinou o contrato de proteção dos direitos, não é? Como é que é? Não é qual é a palavra? Agora eu esqueci. Direito autoral, não? Não, é reserva. Reserva de direitos. Por que ela conseguiu? Porque tinha uma pessoa que era um caça-talentos, né? Olhando de editora em editora. Por quê? Gente, os streamings precisam de 30% de produtos nacionais. Senão eles não podem ficar no Brasil. Se eu não me engano é 30%, eu posso estar falando errado. Do passado era 30%, agora não sei se mudou quando está tendo essa nova lei. Mas que seja, precisa de produções nacionais na Netflix, na Warner, não sabia na disso, Disney. É obrigatório. E onde eles vão buscar inspiração, ideias para produzir? Nos autores. E, gente, o que governos estão esperando para auxiliar? O governo está esperando para auxiliar os escritores, ilustradores, né, de quadrinhos, etc., quem produz esses tipos de roteiros. O caminho, ó, gente, é por aqui. Vamos fazer isso. Precisa mais desses incentivos, porque senão a gente não vai. E, além de tudo, obviamente, incentivar a própria cultura brasileira, ou a população brasileira, a consumir mais cultura. Mas isso tem que ser nas escolas. Né? Então, olha só, eu venço o Facult, certo? Que é do Caixa de Silêncios. Junto com o Facult, eu penso, deveria ter uma ligação com a prefeitura. Olha, eu sou da Secretaria de Educação
você venceu o faculte? Olha, eu tenho tantas escolas públicas para você visitar na periferia. Gostaria de visitar? A gente dá um apoio, a gente compra seus livros e põe na biblioteca da escola. Por que isso não acontece? Isso não acontece. Isso não acontece. Por que não? Tudo bem, eles já dão um prêmio. Foi 20 mil reais o prêmio do faculte. É um prêmio, mas e o incentivo? Pra dar continuidade, né? O que acontece? Eles pedem pra gente ir pelo menos em uma escola do Noroeste, pelo menos em uma escola dos Morros e pelo menos uma escola de Orla e Centro. Mas são 3. Porque não tem já um grupo que fala: Marcela, você venceu, João, você venceu. Vamos espalhar essas produções nas nossas escolas, sabe? Tendo um trabalho em conjunto de secretarias. Eu conheço cidades que têm trabalho em conjunto parecido com o que eu falei. E assim você começa a espalhar ainda mais para eles uma identidade, porque eu sou de Santos, estou criando obras que falam sobre a cultura e acontecimentos de Santos. Caixa de Silêncios, posso falar um pouco sobre ele? Com certeza que eu vou falar, eu vou perguntar. Marcela, tá aqui, eu ia perguntar sobre isso. Então eu vou pedir que vocês me perguntaram. Conta um pouquinho mais sobre Caixas de Silêncios. Vamos lá. O Caixa de Silêncios é um livro que eu tenho que tomar cuidado para não chorar. É sério. São muitas emoções. Se eu escrevo, se eu choro escrevendo, falar também. E o Caixa de Silêncios é um livro que eu já tinha essa ideia de escrever há algum tempo, mas não tinha coragem. E eu falei, eu só vou escrever se eu ganhar algum edital. Mas se eu fizer um edital do jeito que eu tô pensando, produzir o edital, eu nunca vou ganhar. Então eu só fiz o seguinte para ganhar, mudei o nome da cidade. Mudei o nome da cidade, uma cidade fictícia, eu descrevo a nossa cidade e ganhei 2 editais. Olha aí. Caixa de Silêncios fala sobre um time de futebol, né, numa cidade litorânea, um time famoso no Brasil e e fala sobre acontecimentos que foram e que são, né, espero que não mais, obviamente que foram abafados, né, com jovens crianças de time de base. Só que eu faço de uma forma de ficção, né? Uma forma de ficção. Então, eu fui pesquisar, por exemplo, sobre esses acontecimentos e a gente só encontra em lugares muito raros, né? Sobre os acontecimentos, quando estourou, que foi falado, né? As denúncias. E mesmo quando teve as denúncias das sereias, né? Da vila também. Então, tudo fica muito rapidamente esquecido. Só que a gente tá falando de adolescentes e de crianças. Essas coisas não deveriam ser tão facilmente esquecidas. E aí eu pensei assim, eu vou escrever. E quando aconteceu, tem aquele momento que você fala, eu vou escrever. É um pouco pesada essa parte, então quando vocês quiserem editar e cortar qualquer coisa, vocês fiquem à vontade. Não, vai ser... Eu entrei na sala de aula e a professora de língua portuguesa tá, Marcela, você finaliza o debate? Eu finalizo, aí eu entrei. Aí eu entro, as caras das meninas sempre em 9º ano, né? Então, 14 anos. Professor de história, né? Saiu língua portuguesa. Olha só o que ele falou. Aí, tá, o que ele falou? E eles estavam se ajeitando, né? Voltando pros lugares de novo. O que você falou? Aí, ó, professora. E ele tava falando sério, não tava brincando. Não era de um garoto de zoar e de brincar. Eu tava explicando que, na minha visão, as meninas, muitas vezes, acabam sofrendo violências sexuais porque elas realmente precisam aprender a se vestir melhor nas ruas. Porque, afinal de contas, pô, você sabe que é perigoso. Aí você vai pra uma festa, vai com uma saia curta, você sabe que você tá à noite. Aí eu olhei pra cara das meninas. Tá, agora eu entendi, porque vocês querem que eu fale com eles. Com ele, né? Eu só virei o seguinte, falei pra ele, olha... E ele não tava brincando não, gente. É sério mesmo. Era essa a visão dele. Era a visão. E ele tava realmente aberto ao debate, à conversa. Uhum. Ele não tava fechado. Porque ele era um garoto educado. E aí eu virei pra ele e falei assim... Ô Gui... Tenta adivinhar. Eu só falei, não, tá legal, eu entendi, Gui, sua visão. Mas, ó, tenta adivinhar quantas moças eu conheço que já sofreram algum tipo de abuso ou violência na rua, etc. Aí ele falou, ó, 2, aí o pessoal começou a falar 3, tal. Falei, eu não conheço nenhuma, pelo menos naquela época eu não conhecia nenhuma. Me pergunta quantos homens eu conheço que foram abusados. E aí o silêncio foi esse, né? O silêncio na sala. Aí ele perguntou quantos, né? Eu falei
Acho que na época eram 3 ou 4. E a maioria na sua adolescência ou na sua infância. E aí eu pergunto pra você, eles foram abusados por quê? Que eles se vestiam... Estavam com shorts curto ou indo pra praia sem camisa? Ou qual o motivo? E aí ele não respondeu, ele só entendeu, ele só fez assim com a cabeça e ficou pensando, entendeu? E comecei minha aula. E as meninas entenderam que aquilo era o fim do debate. Não precisava debater mais do que isso. E aí eu falei, gente, vamos começar a aula. Agora tá tudo bem? Já ajudou? Tá tudo bem na reflexão? Não, ajudou bastante, professor. Tá bom. Deixou claro, né, ali, né? Não, eles ficaram chocados. Porque muitas vezes as pessoas não param pra pensar nisso. Homens são abusados, meninos são abusados. E qual é a diferença, né? Aí depois, minto, até uma menina perguntou, rapidinho, falou assim, professora, mas o que aconteceu depois? E eu falei, todos eles silenciaram. Ninguém foi à delegacia. Eu conheço porque eles me falaram. E por quê? Por causa da vergonha. Há muita vergonha. O machismo, ele não atrapalha apenas, nesse sentido, as meninas, mas os homens também, pela vergonha, pelo medo de como vão ser de se expor, de se expor. O pessoal ia... E aí eu pensei, eu tenho que escrever sobre isso. E quando eu fui abrir, falei para os meus amigos, gente, eu tô escrevendo essa caixa de silêncios, vai ser sobre abuso de meninos, né? E eu gostaria, se vocês conhecerem, eu tô fazendo entrevistas, vai ficar em silêncio. O entrevistado é pro livro, para eu poder conseguir escrever dentro de uma forma empática. E eu não sou menina, né? Eu não sofri esse tipo de abuso, então se alguém puder conversar comigo, eu agradeço. Joguei nas rodas de amigos, conhecidos, pessoal do trabalho, papá. Se alguém tiver conhecidos. Aí eu comecei a receber mensagem no celular. Marcela, a gente pode marcar uma conversa? Dos meus próprios conhecidos. Nossa. E é por isso que eu choro quando eu falo sobre isso, sabe? É que o assunto é difícil. É difícil e todos eles silenciaram. Por isso, caixa de silêncios. Uma única pessoa não silenciou. Porque, na verdade, foi a irmã que viu. A irmã imediatamente chamou a polícia, ela não teve dúvidas. Na hora que ela viu acontecer, ela começou a gritar no corredor do prédio e pedir pra chamar a polícia. E aí veio a polícia e foi o caso que foi levado à polícia único. Entende? Então, o que acontece? Isso precisa ser mais falado. Precisa ser conversado. E o livro vai ser escrito no estilo... conhece o livro A Culpa é das Estrelas? Que fala sobre um drama, mas de forma leve. É isso, é uma forma leve que eu escrevo. É um assunto pesado, é um assunto difícil, mas o tom é um tom empático e leve. São adolescentes e na visão de uma menina que vê algumas coisas acontecendo e interfere e aí as coisas vão acontecendo. Então é uma história sobre amizades. Então é uma história que fala sobre amizade, fala sobre autossuperação, superar seus medos. É uma história sobre não deixar que essas coisas fiquem em silêncio mais. E se passa numa escola, como cenário, né? E também na cidade em geral. Mas eu não vou falar muito porque, né, acaba dando spoilers. Sim, é isso. Esse tema é difícil mesmo, porque já é difícil, para uma mulher ela ir lá falar o que aconteceu. Imagine para um homem falar. Então acho que é mais complicado. Difícil ainda. Talvez Acho que os dois casos é muito difícil sim. para a pessoa, né? Sim. Se expor. E Mas nesse por causa do caso... machismo também. E nesse caso, eu foco o futebol. Né? Nesse caso, eu fechei dentro do futebol. Tem um motivo, acho que nossa cidade, como uma cidade que fala e respira futebol e é conhecida internacionalmente com futebol, deveria também abrir o debate sobre isso. A gente recentemente teve uma pessoa, um ex-jogador do time inglês que falou sobre seus abusos que sofreu durante anos e anos e anos. E ele só conseguiu falar adulto. E ele chorava na entrevista. Né? E ele sofreu os abusos por quê? Porque ele não queria parar de jogar. Né? Você entra numa rede de manipulação mesmo ali dentro que fica difícil você sair. Acho que ainda mais para um adolescente, né? Ainda mais. Olha só, se você contar para alguém, você não vai mais jogar. É isso. E eu falo um pouco sobre isso. Mas é importante realmente mencionar, porque esses abusadores, eles são pessoas, assim, de extrema perversidade, né? São. Eu vi um relato
Foi até um vídeo no YouTube, um cantor antigo mencionando também que ele, quando ele era adolescente, eu não lembro se era o empresário quem falou pra ele, falou, e aí, a gente vai lançar vocês se... Tinha um termo ali pra ele. Então, assim, quanto isso não acontece hoje em dia, né? A história do Caixa de Silêncios é totalmente fictícia, mas ela é baseada em histórias reais. Então, eu peguei um conglomerado de histórias que aconteceram e criei o Caixa de Silêncios. Então, tem algumas jornadas, como a jornada do Cristiano no livro, é a jornada de alguns jovens que já aconteceu com eles aqui no Brasil mesmo. Sabe, assim, como acontece, como inicia, como se desenrola, a dificuldade de se afastar de uma situação como essa, entendeu? Então, eu espero, meu objetivo desse livro é que não apenas os jovens leiam e entendam que nem tudo são flores e que existem armadilhas para eles preparadas, mas também no final vai ter também um passo a passo como você pede ajuda. Para se proteger, Para né? se proteger. Além para os jovens, para os familiares também, né? Eles ficarem atentos a tudo isso, né? Também. Como você pede ajuda, aonde, que essas ameaças não são reais, que você precisa... Sabe, o livro inteiro é um aviso sobre isso. Né, sobre essa, sabe, desmontando a armadilha. Porque quando você lê, você desmonta a armadilha, né? Você vai entendendo a armadilha e você desmonta ela. E no final tem uma mensagem de esperança e tá tudo bem, e que as coisas caminham, que a gente supera, por mais que essas coisas sejam horríveis. E tá lá, precisa de ajuda, tem isso, tem esse caminho. Então eu espero muito que as escolas não tenham medo de livros como estes, que a sociedade não tenha medo de livros como estes, sabe? Porque muita gente parece que tem medo de livros que falam sobre esses assuntos. Mesmo que seja leve, mesmo que seja sem apontar dedos, entendeu? Porque são crianças. E essas crianças vão ser protegidas. E como é que a gente protege criança? Evitando, alertando, mostrando o caminho que não é legal. Ó, o tio falou isso pra você? Como assim? Ele te ofereceu isso? Não. E ter a confiança de conversar com os pais, conversar com o adulto, conversar com o diretor de uma escola, de um coordenador e falar, preciso de ajuda. É isso, esse é o objetivo do Caixa de Silêncios. E eu acho que esse é o motivo dele ter ganhado 2 editais. Entendeu? Perfeito. Pelo que você tem... Pelo que você falou, vai ser... E quando vai lançar? Já tem A data? previsão é maio em e-book. E vai ter um dia em maio que ele vai estar 24 horas gratuito. Pra qualquer pessoa pegar. Né? E eu pretendo que uma vez por ano, tá? Porque eu acho que é maio laranja. Qual que é o mês do combate ao abuso? Vai ter tem um mês, acho que é o maio laranja. Posso estar errada. Mas no mês do combate ao abuso, vai ter todos os anos gratuito esse livro. Legal. Vê se você consegue ver. Maio... Se eu não me engano, é maio laranja. Tá vendo? Tá. E maio laranja vai ser... Mas vai ser em maio mesmo, então O maio. lançamento é maio laranja? Acertei? Exato. 18 Vai de ser- maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Então, perfeito. Sexual. 18 de maio. Já tá o dia aí pra gente colocar o livro. 18 de maio, O livro gratuito pra qualquer pessoa que tenha na Amazon. na Amazon. Pegar o e-book mesmo gratuito. Não vai estar no empréstimo, vai estar gratuito pra qualquer Anotem pessoa do na agenda Brasil. aí, pessoal. Sim. Tá? Só mais uma pergunta. E depois desse livro? Depois desse livro, eu tenho que voltar pros Filhos da Lua. Porque senão vai ter alguém que me mata também. O Filhos da Lua 4 É o 3 parte 2. o 3 parte 2, já tem 9 capítulos escritos, tá? A tendência é que tem uns 20 e pouquinhos, então já tá quase na metade. Tá bom? Tá mais tranquilo agora? Então acho que é mais pro ano que vem, talvez? Não? Ou esse ano mesmo? Final do ano que vem, porque eu termino agora esse livro em maio e aí eu volto pros Filhos da Lua. E é todo um processo de escrita, né? Quem é ansioso vai ser legal pra caramba, né? E aí eu Só acho ano que que vai ser vem. final. Mas assim, vou tentar fazer o mais rápido possível. Mas também vai sair um livro de contos. Com história de 3 personagens. Um personagem que você conheceu, sabe? Ai, meu Deus, gente. O déficit de atenção pega até com quem escreve seu próprio livro.
Esquece os nomes dos personagens, mas tem um personagem novo que essa personagem vai ter a história de origem dela. Que essa personagem, quando teve uma revelação, não sei se você vai lembrar, quando ela revela quem ela é de verdade, no refúgio, quem ela foi, eu recebi muitas mensagens da comunidade, né? Não vou falar pra não dar spoilers, me agradecendo muito, e eu nem tinha intenção de ser uma coisa assim tão forte, né? E algumas pessoas bem emocionadas com essa cena. Aí eu resolvi fazer a história de origem dessa personagem. E vai ter também sobre as cidades, sabe? As primeiras cidades dos caçadores, como é que elas são fundadas. Então vai ter um conto na colonização do Brasil, como é que os caçadores começam a se organizar para poder preparar as cidades sagradas na América. Poxa, legal, hein? Vai ser legal. E também vai ter mais um que já tá pronto, só que é sobre a personagem Milena, que é aquela personagem que tinha sido tipo de vampiro, né? Que esse conto dela já existe, só que agora vai entrar nesse livro. Vai sair. Bacana, hein? Até o final desse ano, esse ano sai. Tá Esse bom? daí? Fica num Tá. intervalinho, assim. Tá bom. Você falou, agora a gente vai ficar empolgado aguardando aí. Tem um personagem também que aparece, acho que no primeiro livro e depois só no terceiro livro. Eu esqueci o nome dele também. Ai, meu Deus. Depois eu te falo. Primeiro qual que é. livro, depois um terceiro, tá? Depois eu te falo. Tá bom. Depois eu vou lembrar e Por te falo. favor. E eu não vou falar agora, porque senão às vezes é spoiler, tudo. Tá então bom. eu não vou. Não arriscar, né? Não vou Vai arriscar falar. agora, assim. Tá. Marcela, Olha, infelizmente, nosso tempo Acabou. está acabando. Bate-papo muito bom. Muito obrigado por você Muito ter vindo bacana aqui, mesmo. viu? E aí depois vamos marcar uma vamos parte marcar 2 outra aí parte também. dois Vamos... aqui, tudo, pra você falar de mais coisas suas. A gente tudo. pode marcar quando sair Pode falar de o RPG, Filhos da Lua novo, tal. ou da Imagine Mundos. A gente pode falar da Imagine Mundos específico, ou também sobre, né, o Caixa de Silêncios, que vai sair. Sim, Perfeito. Gente, eu adoraria. É um grande prazer e honra. pode. As portas estão abertas aqui pra você, viu? Obrigada. Duas coisas que eu sempre peço pro pessoal. Tá bom. Deixe uma mensagem pros jovens. E depois tem uma outra coisa. A mensagem deixa olhando ali pra câmera lá pros jovens. Os jovens. Sobre os livros, sobre Nossa. geral. Geral. Sobre geral. Olha, eu costumo dizer para os jovens, principalmente aqueles que eu visito nas escolas públicas, que, cara, você que tem essa chama da arte, não deixe ela apagar, de verdade. Cultive essa chama, faça ela crescer cada vez mais. A arte é um caminho possível. É um caminho cheio de pedras no Brasil, mas super possível. É um caminho maravilhoso que vai te dar muito mais um retorno prazeroso para sua vida. Você pode ter qualquer profissão, mas não apague a chama da sua arte. Você pode ser professor, escrever, dentista, escrever o que você quiser. É isso, essa é a minha mensagem principal. Tá. Arte. Agora a última. O gênio apareceu aqui agora. Ai, meu Deus. Ele te deu... Marcelo, você tem um único desejo para a humanidade. Em uma palavra, o que seria? Aí você tá falando com uma professora de história. Muito complexo esse negócio de humanidade. Eu sou uma professora de história que sou bem realista, sabe? Tipo, Maquiavel, o realismo dele. Tipo, não importa o que eu pedir pra humanidade, ela sempre vai cagar em cima. Mas tudo bem, eu vou pedir algo legal pra ela. É o gênio, pede ao gênio, ele vai realizar. O gênio realiza. Eu acho que a gente tem aquele sonho, né? Por que os seres humanos não tentam se entender conversando e fora das guerras, né? Eu gostaria que surgisse algum tipo de solução, que as pessoas resolvessem seus problemas fora de guerra, porque o sofrimento é demais, né? Principalmente das crianças, e isso me desmancha também. Então é isso que eu pediria, mais diálogo, uma forma da gente conversar mais e menos guerras. Tá certo, então. Bacana. Muito Perfeito. obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Marcelo. Foi um Pessoal, prazer, viu? Sigam a Marcela nas redes sociais dela. No Instagram, Marcela_Rossetti. Só Tá faltou certo, um né? S ali, ó. Faltou um S ali. Faltou um São S. dois S, viu? São dois S. Sim. 2 S, 2 T. Dois Vai S, haver é. essa correção aí. Tá, o 2T tá certinho. E Mas vai achar do mesmo jeito. Acha Marcela facinho. com 2 L's mesmo? Tá certinho? Tá certo. Então, e www.filhosdalua.com. Isso mesmo. Todos os livros dela na Amazon, tanto com o livro físico como Isso. o livro
online, né? Online. Tem online, mas o físico, eu recomendo o físico também, viu, gente? Pra quem puder comprar, porque realmente a capa é muito linda, né? E além de poder, né? Tem alguns detalhes, sabe, extras aqui, a gente pode perceber, né? Tem, ó, o começo de um Olha capítulo. E aqui também tem o refúgio, a imagem do refúgio, que não tem no e-book. Mas também quem não puder tem o e-book. E também tem a opção também que quando vocês encontrarem a Marcela, vocês podem pedir autógrafo dela. Isso. No livro físico. Aproveitem. Tá bom, pessoal? E nos sigam também o nosso podcast, Hora do Pod, no Instagram, no YouTube, no Spotify, TikTok, em tudo. Todas as redes aí, pessoal. Segue, dá joinha, comentem, compartilhem, que aí a gente quer trazer mais pessoas como a Marcela, mais gente pra gente aprender e divulgar, né? Mundo, Isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um abraço, tchau. Tchau, gente. Obrigada.